Ei, ei! Você já pensou em abrir sua loja virtual e não sabe como? Então você está no lugar certo. Bem-vindo ao Pontos de Contato. Para saber mais sobre marketing e empreender seu negócio, vem com a gente! Olá, bem-vindo ao Pontos de Contato. Esse é o início de uma série de vídeos sobre como abrir sua loja virtual. Você já sabe, cada vídeo um tema específico. Hoje nós vamos falar sobre fatores que influenciam o processo de compra. Você já deve ter pensado em como o seu produto ou serviço vai agregar valor ao consumidor final, certo? Então, esse processo de reflexão é importante a partir do momento que você coloca o consumidor final, o seu cliente, no centro da estratégia de desenvolvimento do seu negócio. Porque a partir daí você consegue desenvolver estratégias de comunicação, avaliação do design do produto e da embalagem. Sim, a embalagem conta muito como um dos principais tópicos aí de atração, né, de interesse para que o consumidor compre o seu produto. Localização de produtos, ou seja, o processo de adaptação de produtos para atender a demanda e a necessidade de um determinado grupo de pessoas que moram numa região ou num país. Produtos internacionais muitas vezes passam por esse processo de internacionalização a partir do que é chamado localização de produtos. O produto é adaptado para atender a necessidade e a demanda de um grupo de pessoas, partindo aí do pressuposto que já há um conhecimento sobre quais são os fatores que influenciam o processo de compra, certo? Então, a identificação preliminar de hábitos e tendências de consumo, ela deve ser um ponto fundamental a se considerar no momento que você deseja abrir sua loja virtual. O seu produto ou serviço, ele deve atender necessidades e interesses de um determinado grupo de pessoas. No vídeo anterior, nós falamos sobre público-alvo. Quem é o público-alvo? Quais são as características básicas desse público? A partir daí, nós vamos cruzar as informações aí sobre fatores que influenciam o processo de compra para avaliar se você, com o pensamento do seu produto ou serviço, está colocando esse cliente no centro das atenções, no centro da sua estratégia, no centro da atenção do seu negócio. Combinado? Então, beleza. Como nós já havíamos dito, são 4 grandes grupos de fatores que influenciam o processo de compra e que você precisa estar atento. 1, fatores psicológicos. 2, fatores socioculturais. 3, fatores situacionais. E 4, fatores demográficos. De modo geral, as pessoas se atentam muito aos fatores demográficos porque eles são mais fáceis de identificar. Mas isso não quer dizer que com a evolução do seu negócio, com o trabalho de pesquisa e de avaliação do seu produto, você não deva estar atento e ter conhecimento sobre esses outros fatores, certo? Inclusive, se você for pensar em trabalhar com uma franquia, é interessante pedir à matriz informações adicionais sobre esses fatores, para que você possa avaliar se há adequação do estabelecimento dessa franquia naquela região onde você deseja atuar, se você estiver falando aí de uma loja virtual que atende a um local, a um território específico, né? Tem uma representação ali no território específico. Mas essas informações também valem para lojas físicas, certo, gente? A avaliação de fatores que influenciam a compra também serve para lojas físicas. Pensando em fatores psicológicos, que tipo de dados vocês precisam ficar atentos? Por exemplo, a percepção. O que atrai a atenção desse cliente, desse público-alvo, desse consumidor? O que motiva esse público a comprar algo? Qual é a conveniência? Não é à toa, por exemplo, as lojas físicas de conveniência impostos, né? A pessoa está passando ali na estrada, está com fome e de uma forma conveniente, ela é impulsionada a comprar uma besteirinha ali, uma bala, um salgadinho, talvez ela nem esteja com fome, mas ela acaba, pela disponibilidade da loja naquele posto, ela acaba comprando algo, tomando um cafezinho, né? Aprendizagem em memória.
O que tem na memória afetiva desse grupo de clientes? O que eles aprenderam recorrentemente a utilizar e como utilizar, né, em termos de produtos, como receber determinados serviços. Isso está diretamente relacionado também às questões culturais, né? Cada região tem suas especificidades em relação ao modo como utiliza um determinado serviço, né? O brasileiro tende a ser mais amigável, falante, então recebe bem, por exemplo, vendedores. Há culturas que as pessoas preferem realizar a compra de forma individualizada. Então, ao abrir sua loja virtual, você precisa pensar, inclusive, nessa questão sobre a necessidade de ter um vendedor, um canal de atendimento ali para realizar a venda de forma até personalizada, dependendo do valor, inclusive, do produto, né? Atitudes, ações prováveis. Quais são as ações prováveis a serem realizadas pelo seu cliente? Que tipo de crenças ele estabelece com aquele tipo de produto? Há algum afeto, algum vínculo que possa ter sido criado com outros produtos e você esteja pegando carona? Refletir sobre tudo isso é bem importante. E, além disso, qual é a personalidade? Com quem eu estou trabalhando, com quem eu pretendo trabalhar o processo de compra, né, de produtos. É uma tribo específica? Quais são esses estilos de vida, interesses? Essas pessoas gostam de que tipo de música? Qual é o ritmo de vida, hobbies? Todas essas questões compõem os fatores psicológicos. Nas redes sociais, para se trabalhar as redes sociais, os interesses, a segmentação por interesse, inclusive para fazer divulgação, ela é muito trabalhada. O que nós aconselhamos é que esse processo de segmentação e composição do seu público-alvo seja sempre realizado com a ajuda de um profissional que tem experiência na área, para que você não desperdice dinheiro no processo de divulgação. Porque uma segmentação, a composição de uma segmentação equivocada pode gerar um prejuízo, pode gerar um desperdício de verba para a divulgação. Então, pelas redes sociais, algumas informações sobre interesses em determinados segmentos de produtos e serviços já são um caminho para você que não tem, de repente, informações por onde começar, por onde pesquisar esses fatores psicológicos que influenciam o seu cliente. Mas lembrando que uma avaliação de si próprio ou de parentes, familiares e amigos que tenham interesse em comprar um produto ou serviço que você está planejando, né, disponibilizar através da sua loja virtual, já é um bom caminho. Avaliar as reações dos seus amigos, parentes, enfim, pais, irmãos, já é um bom caminho. É claro que não é algo em escala, não substitui uma pesquisa de mercado, mas para esse primeiro momento é muito útil, sim, essa avaliação, esse trabalho de observação. Por exemplo, como se fazer, né, venda de ar-condicionado durante o inverno? Tudo bem, a gente aqui no Brasil acaba tendo um inverno muito ameno, mas ainda assim há tendência de redução de compra, né, de aparelhos de ar-condicionado no inverno, já que no verão as pessoas estão mais necessitadas. Mas que tipo de gatilhos para gerar a atenção dessas pessoas para um aparelho de ar-condicionado no inverno podem ser úteis? Quais são as motivações, qual é a conveniência, quais são as janelas de conveniência para se trabalhar com a venda, por exemplo, de um equipamento como esse durante o inverno? De repente, trabalhar com a memória, né? Olha, no verão eu passei sufoco com calor, então é melhor eu já trabalhar, buscar comprar um ar-condicionado no inverno para garantir um verão tranquilo. Como que é o estilo de vida dessa pessoa? Que tipo de atividades essa pessoa realiza? Será que ela quer dar um conforto para a família ou ela quer dar um conforto para os funcionários? Qual é
a motivação, quais são as perspectivas, os interesses dessa pessoa, né, desse grupo de pessoas, para a compra, por exemplo, de um ar-condicionado, um aparelho de ar-condicionado no inverno. Pensando agora nos fatores socioculturais, vocês podem trabalhar pensando na influência de grupos. Então, por exemplo, na influência da família para a compra, na influência de uma tribo, então na influência, por exemplo, dos coleguinhas da escola daqueles jovens, na influência de um grupo social ao qual aquele consumidor pertence, em termos de estilos de roupa, por exemplo, se você é hippie, se você é mais minimalista, que tipo de influência esse grupo ao qual você pertence pode gerar. Esse tipo de reflexão é que você precisa fazer na avaliação do valor agregado ao processo de compra do seu cliente ou consumidor final. Outra questão, qual a influência da cultura ou da região? Eu falei há pouco sobre a questão da localização do produto, né? A adaptação do produto, ela também está pautada em processos socioculturais da região. Um ponto que é batata sempre ocorre, gente, principalmente quando a gente está falando em compra de produtos de alto valor ou contratação de serviço de alto valor financeiro, é a influência da família. Então, esse é um ponto de atenção. Começar a refletir quem é o influenciador na família, quem é o decisor na família, quem é o comprador, ou seja, o detentor dos recursos financeiros. Porque, por exemplo, para um curso de idiomas, o detentor, o comprador, o detentor do recurso financeiro pode ser o pai, mas o consumidor vai ser o adolescente ou a criança. Então, entender, por exemplo, na constituição de uma família, na constituição de amigos, quem são as figuras, né, do influenciador, do comprador, daquele que de fato vai consumir um produto ou serviço, para pensar estratégias e de comunicação, estratégias de marketing, mas também para refletir se aquele produto ou serviço está atendendo, de fato, a necessidade e o interesse desses grandes grupos de influenciadores no processo de compra, certo? Sobre fatores situacionais, geralmente eles estão relacionados ao momento em que ocorre aquela compra, aquela oportunidade, são as janelas de oportunidade. Por exemplo, algo disponível na vitrine da loja, a organização do ponto de venda, os corredores ali dos supermercados, corredores de uma loja de departamento, como os produtos são disponibilizados nas gôndolas, nas prateleiras, aqueles produtos que estão mais na altura dos nossos olhos, eles tendem a ter um local de disputa, né, porque está mais facilmente ao alcance. Quando são produtos para crianças, os produtos que estão abaixo, eles não estão ali da gôndola, não estão ali à toa, é para ter mais fácil acesso das crianças, as crianças pegarem o produto e acabarem solicitando, né, pedindo aos pais, e da mesma forma no virtual. Como ocorre a vitrine do seu produto no seu site? Você tem no site? Como que está a estrutura, a vitrine desses produtos ali no seu site? Quais são os outros canais em que você divulga os seus produtos ou o seu serviço? Em quais locais você consegue cruzar esses canais de divulgação, as redes sociais, com fatores que influenciam a compra, a partir dos hábitos e interesses desse cliente consumidor. O contato com o vendedor, como eu já falei, né, se há um intermediário ali para realizar, concretizar aquela venda, se há um canal de atendimento pelo WhatsApp, enfim, um link de chat para que possa esclarecer dúvidas. Esse arsenal de ferramentas possibilita que você construa o melhor modelo de entrega de um produto ou serviço adequado aos fatores situacionais que o seu cliente estará inserido. Então, por exemplo, lembra do vendedor de porta em porta? Muitas vezes trabalha com
justamente a janela de oportunidade, a conveniência, você não está interessado em comprar um tapete, mas ele apresentou um tapete tão bonito, você não está interessado em comprar ovos orgânicos, mas ele apresentou aquele produto de uma forma tão interessante, você acaba de forma conveniente comprando. Panelas, enfim. Em regiões mais afastadas, o vendedor de porta em porta, ele acaba sendo mais afastado do grande centro, né? Ele acaba sendo ainda recorrente. Mas é pensar que no virtual da mesma forma, como você está batendo na porta do seu cliente. Quando você está, por exemplo, ali com uma divulgação nas redes sociais ou aparece no feed, nos histories, do seu cliente, do seu consumidor. Se você aparece ali nos stories do seu consumidor final, apresentando um produto no momento adequado, você está dando um match ali com um fator situacional. Ele está procurando, por exemplo, um produto para hidratar os cabelos. Você apresentou o produto na hora certa. Então, reconhecer esses fatores situacionais também é super importante, certo? Por fim, os fatores sociodemográficos, que envolve classe social, o gênero, a idade, o estado civil, qual região essas pessoas moram. É claro que no virtual não há fronteiras, mas você, de repente, vai dar prioridade, até pela questão de logística, à entrega do produto para uma determinada região, inclusive porque o frete pode ser mais barato. Então, entender como se fosse um modelo, um protótipo, né, de cliente perfeito, potencial perfeito, é interessante sim definir qual é a região, em qual região ele reside ou atua. Situação no mercado de trabalho, qual é o grau de escolaridade e qual a renda. São os principais fatores aí, principais itens que compõem os fatores sociodemográficos, que são mais fáceis em geral de serem utilizados, porque você consegue obter a partir até de informações ali no ato da venda ou na composição do banco de dados de marketing, por exemplo. Que nós vamos falar, inclusive, mais à frente sobre o uso, né, dessas informações para estratégias de marketing. Por outro lado, os fatores psicológicos, eles exigem realmente um intenso estudo e um aprofundamento, avaliação de tendências de consumo, mas não deixam de ser importantes. Eu gosto de um exemplo. Teve uma vez que eu quase comprei um ar-condicionado portátil, porque a gente estava naquele verão do Rio 40 graus, e eu passei no corredor do shopping e veio aquele frescor maravilhoso. E eu fui no impulso para comprar o ar-condicionado portátil. Sendo que ali no processo de conversa com o vendedor, eu tive um insight. Não, ele, entendendo que aquele ar-condicionado não iria atender a minha necessidade em termos de potência, né, de frescor. Por quê? Porque ele é utilizado para outros fins, não para o fim que eu necessitava. Mas, como eu passei num ambiente que já estava refrigerado, que era no shopping, o meu primeiro impulso, o meu fator psicológico, foi me levar até o produto e a pedir mais informações ao vendedor. Sendo que outros fatores, como o próprio fator sociocultural, a influência da família e questões de região, de estrutura, né, do local onde seria colocado o aparelho, me fizeram declinar. Então, olha como a avaliação de todos esses fatores é importante para influenciar o processo de compra. Não esqueça, fatores psicológicos, socioculturais, fatores sociodemográficos e fatores situacionais, eles influenciam o processo de compra e devem ser considerados como parte da avaliação e do processo de estratégia para entrega do seu produto, do seu serviço, de forma a trazer valor ao cliente. Ficando por aqui,
eu gostaria de deixar para vocês uma referência sobre um livro que é chamado O Poder do Hábito. Eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo o nome do livro direitinho, com o link, para que vocês possam ler e se aprofundar mais sobre a importância dos fatores que influenciam o processo de compra. Esses fatores, eles vão guiar toda a nossa jornada do conhecimento. Então, coloca aqui para mim que tipo de experiência você já teve, de repente, com um produto ou serviço, e o que você acha, quais desses fatores o fizeram comprar ou não um determinado produto ou serviço. Isso é importante para a gente já se colocar no lugar do cliente e entender como ocorre essa dinâmica. Beleza? Combinado? Então eu fico por aqui. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.